Você quer ver uma coisa que a gente é bom? É de fugir de problema. Imagina um cara, chama, sei lá, Rafael, 35 anos, casado, 2 filhos, executivo, tá crescendo ali na empresa e tudo. Por fora ele tá tudo sob controle, tudo indo bem, trabalha muito, sabe? Treina cedo, tem as contas em dia. Só que assim, tem uma coisa que ninguém vê. De noite, quando todo mundo dorme, ele senta ali no sofá, ele sente um vazio assim que não tem nem nome, sabe? Isso não é tristeza, isso é como se alguma coisa assim não fizesse sentido. E o pior, mesmo assim, né, não pode parar, como diz. No outro dia a gente vai lá, levanta, o dia continua, funciona, entrega, bate meta, sorri, faz piada, mas lá dentro tá tudo meio assim desligado, sabe? É como se a gente estivesse fechando, apagando assim algumas salas da casa. Lá, né? Não funciona mais do mesmo jeito. Eu sei que em certa proporção todo mundo tem um pouco de Rafael, né? Que eu tô brincando aqui, mas ao mesmo tempo isso é algo muito sério, porque talvez você conheça algo assim, ou esse seu lado de Rafael, ainda tá aí, você não tá dando um pouco de voz para ele. Porque assim, homens com depressão, eles não parecem deprimidos, e é sobre isso esse vídeo. Eles continuam produtivos, eles continuam racionais, eles, como eu falei, né, às vezes são até engraçados. Emocionalmente que a pessoa vai ficando exausta. O papel ainda continua lá. Eu quero falar com vocês sobre 3 formas até sutil, né, que na prática a gente até chama de força, mas o corpo, né, isso lá no fundo é um grito da sua mente, do seu corpo. Para entender isso é uma forma de vida mais lúcida. Isso não é algo que dá para se calar, você já deve ter percebido. Mas encarar e ver isso, ouvir essa voz, é uma maneira, sim, de olhar de uma forma mais real. E, consequentemente, talvez de uma forma mais leve, assim como a gente espera e quer. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que realmente acontece por trás dessa exaustão, tá? Porque é uma exaustão silenciosa. E eu quero que você entenda, e a gente vai desenvolver isso junto, de que muitos homens, eles confundem força com anestesia. E assim, tá até na moda agora falar de estoicismo. E o corpo, ele começa a falar. E a forma que muitas vezes o corpo tem de falar é com o cansaço. E isso acontece até mesmo, e geralmente até em homens mais fortes, porque o sinal de depressão, ele começa a passar cada vez mais despercebido. E você mantém ali, né, a imagem, mas eu entendo que se você ficar até o final, você vai perceber que a depressão não é o oposto de força. Às vezes é só o preço que o corpo paga, entende? Para sustentar esse personagem que já não tá mais aguentando. Então assim, eu entendo, sou também, né, óbvio, homem, você tá vendo? Também fui treinado para não sentir, sabe aquela coisa assim, você precisa aguentar, vira homem, rapaz, fala que nem homem, engole o choro. A gente aprende cedo, assim, é culturalmente trazido pra gente de que demonstrar emoção é uma coisa perigosa, não é muito bem aceito. Até mesmo abraçar, ser beijado, né, tem até estudos dizendo, mesmo corpo de uma criança sendo idêntico antes dos 6 anos de idade, né, o porte físico, etc. De fato, os pais tendem a bater mais forte em meninos. E uma coisa que a gente aprende rápido na faculdade de psicologia é que emoção reprimida, ela adoece. Na TCC a gente chama isso de evitação experiencial. Então é o esforço que a gente tem de fugir do próprio desconforto. Quanto mais a gente foge, parece que isso mais persegue a gente, porque é uma energia gasta para isso. O homem, ele fica cansado, né, ele vai ficando hiperprodutivo, porque ele, né, tá querendo rebalancear isso, se automotivar, né, vai se anestesiando realmente, né, acho que esse é o termo, anestesiar emocionalmente. E ele começa a chamar fuga, né, de foco. Começa com F, mas não é a mesma palavra, tá? Deixa eu te falar. Não sei se você parou já para pensar, mas às vezes essa anestesia do dia a dia começa a trazer pra gente justamente assim, uma ausência de motivação. Então assim, o treino que acaba virando obrigação, café da manhã às vezes você nem tá com fome, né? Mas vira ali no automático. Tudo começa a ficar perdendo um pouco de cor, aquela coisa, aquela experiência. Até o trabalho que antes você gostava, que era assim, principal orgulho, já começa
a não fazer tanto sentido, e aí você é bom em criticar você mesmo, e eu tô falando isso porque eu já me vi muito, tá, nesse personagem e vivenciando isso, né? E aí o homem, ele não desiste, ele continua, fé, força e foco, na hora que nem percebe que isso é um papel que a gente tá. Aí você fica dizendo, não, você é focado, não, você tem que ser focado. E acontece que só você vai pagar essa conta. O cérebro deprimido, ele começa a ter menos sinapses, ele começa a ter umas questões ali com a recaptação de serotonina, a dopamina em si, que é aquele neurotransmissor tão conhecido, né, da questão da motivação, começa a ficar desregulado, e aí a gente começa a não sentir tanto prazer, e começa a nem sentir, ter essa incapacidade de perceber o sucesso. Essa, em última análise, acaba sendo um pouco disso. Porque o homem, ele vai compensando, a gente vai compensando, a gente vai tendo produtividade, mais controle, mais meta, até que o que você está fazendo é, na verdade, se punindo. Como você não podia sentir isso, cada vez mais você começa a se pressionar, cada vez mais. Vai encurralando, né, uma questão que é muito natural, muito fisiológica até, por isso estou te trazendo quimicamente o que acontece. Uma hora isso vai para algum lugar. E o cenário, ele se configura mais ou menos assim. Aqui o profeta do apocalipse, né, não quero ser aqui essa pessoa. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente usa no instituto, ela vai trabalhar muito com isso. A gente vai trabalhar formas de reensinar o cérebro a responder à vida, com mais honestidade, com mais reconexão à própria motivação, valores, ao seu comportamento. A gente vai encontrar novas alternativas, né, desse prazer de viver a partir de estratégias que vão ser mais funcionais. E esse primeiro passo é admitir. E assim, em geral, homens demoram 1 ano e meio, né, para buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, tá? Então, admitir que a sua produtividade ela não pode ser qualquer jeito ou a qualquer custo é um primeiro passo, né, para você olhar para essa dor. Não sei se você já percebeu, isso não é uma coisa temporária, isso é uma coisa que vai se arrastando. Não sei em que nível está, mas não olhar para dentro disso, com honestidade, com clareza, vai colocar isso pra frente. Porque assim, homem deprimido não chora. Você vai pensando assim que o homem deprimido é aquele que tá chorando. Muitas vezes, a raiva é um jeito mais aceitável de demonstrar dor. A gente também vê isso em crianças, tá? Crianças deprimidas tendem a emitir comportamentos violentos. E na terapia cognitivo-comportamental a gente não vê isso como uma ameaça, a gente percebe que o cérebro ele interpreta isso como um perigo. E na TCC a gente vai percebendo que tudo isso vai virando teste, vai virando um tipo de provocação, de novos arranjos. E aquilo que você chama de personalidade forte, você de repente é o explosivo, né? A gente já começa a achar, você que às vezes acredita, de repente você até conhece gente assim, né? E acha que isso é força. Não, aquele cara lá, ele, né, não falou, escreveu, não leu, o pau comeu. E aí o que você tá por baixo é uma baita irritação, uma tristeza que você não reconhece. E aí você vai se irritando, né? Você vai se irritando, inclusive, com a ideia de que você está assim. Você vai se sentindo mais solitário, você vai se sentindo... E aí você não quer dar espaço para essa dor, entende? Porque você vai ignorando ela. E esse é um grande problema. E aí você também pode dizer que isso é cansaço. Não, que eu tô precisando de uns dias... assim, tá tudo corrido. E aí tem um tipo de cansaço muito específico que o corpo ele nem vai entender. Você dorme, mas você continua cansado. Ou às vezes você tá cansado e nem consegue dormir. E aí você trabalha e você vai começando a perceber que as coisas vão pesando mais. Então coisas que antes você fazia, a produtividade já não é a mesma, e o corpo ele vai colapsando, né? E a depressão, quimicamente, ela vai alterar justamente esse eixo, tá? A gente chama de eixo HPA, tá? Você pode dar um Google, pesquisar sobre isso, que eu não quero que esse vídeo seja uma coisa mais técnica, mas basicamente assim, o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele vai trabalhar justamente nesse movimento. Então ele começa a te alertar mesmo quando você está parado. Você deita, mas o cérebro continua acordado. Então por isso vai ter mais dificuldade de dormir, vai ter alterações de sono.
praticamente todos os transtornos mentais estão relacionados a algum transtorno do sono, alguma dificuldade do sono. E aí é o corpo seu que já não está mais fazendo essa recalibração. E aí você começa a dizer muitas vezes, homem forte, né? Pô, mas eu não tenho motivo para estar cansado. E o corpo ele está tentando te obrigar a parar. Qual é a voz, qual é o tom de voz interno que você está tendo? Né? Como é que você vê os seus pensamentos e como esses pensamentos têm interagido com o seu humor e com a sua capacidade de fazer leitura do mundo, ou até mesmo com a sua habilidade de se recolocar, né, de se reinventar, de se reposicionar e de uma maneira mais pontual e honesta, né? Honesta com você mesmo e com a sua história. Às vezes pode parecer longe, né, de uma realidade. Eu sei que você compete, eu sei que você dorme menos, né, trabalha enquanto eles dormem, mas quando você normaliza a dor, isso é muito forte, tá? Se você chegou até aqui, grava essa palavra. Muitas vezes a dor, ela não te faz mais forte, ela só te faz mais machucado. Quando você normaliza essa dor, ela vai deixando de incomodar e aí ela deixa de te ensinar. E aí a gente vai perdendo a noção de que todas as emoções, elas possuem uma função. Não sentisse falta ali de quem a gente ama, por exemplo, né? Cada emoção tem a sua função. E aí esse cansaço, essa questão que você tem sentido, essa tristeza, por que não dizer, ela também tem uma função dentro da sua história. E esse é um caminho que eu proponho aqui de saída, é um caminho mais honesto, não é um caminho mirabuloso de promessas. Eu não posso insultar aqui a sua inteligência e achar que você mesmo não conseguiria ter informações, mas o que eu sinto é que as pessoas não precisam de uma consulta. O que talvez esteja faltando para você é você ter alguém para caminhar junto e ser honesto e que tenha o conhecimento sobre esses processos internos, né? Sendo bem direto ao ponto, né, eu entendo que a psicoterapia, em especial aqui, que é a minha área de estudo, a terapia cognitivo-comportamental, ela pode te ajudar a fazer tudo isso. Você pode fazer isso em grupo ou você pode fazer isso individualmente. Para ser sincero, dependendo do seu nível de exigência, é o que acontece comigo aqui, você vai precisar de profissionais mais qualificados e que acabam muitas vezes tendo valores até maiores, por que não dizer. E aí, por isso que eu criei os grupos, tá? São pessoas lá que caminham com a gente no grupo, são pessoas que já possuem um nível de sucesso na sua vida, na sua carreira. Então o nosso grupo, ele traz essa solução para você que vai te colocar num cenário mais assertivo, mais funcional dentro disso. Nada impede também, acho que está sendo inaugurado aqui, nunca tinha visto lugar nenhum, um modelo híbrido de terapia, né? Hoje nós temos os grupos, mas nós também temos as sessões individuais, que também de repente você pode considerar algo nesse sentido. Existem também outros profissionais que atendem no instituto, que de repente também pode te ajudar, mas a ideia aqui, a minha sugestão é que você faça uma avaliação gratuita. Alguém da minha equipe vai sentar com você, vai ver como é que você está e o que de repente é mais indicado para você, tá bom? Aqui na descrição, comentário fixado, algum link, vai estar em algum lugar onde você possa entrar em contato, ou você pode entrar direto no sergiosilva.com.br, que é o meu site, e lá você pode já marcar ali a sua avaliação gratuita com alguém da equipe, tá bom? Espero muito ter te ajudado. Eu acho que olhar com isso com mais franqueza tem um potencial enorme assim, para nos ajudar. Um grande abraço. Para mim vai ser um prazer poder caminhar contigo, mas independente de qualquer coisa, sucesso aí na sua caminhada. Grande abraço. Até já.